Olá, galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Esse conteúdo agora é com Geolink e a atividade você vai tentar fazer em casa, certo? Página 69, mas eu tentarei aí ajudá-los explicando um pouco sobre esse conteúdo da questão dos imigrantes entrando na Europa sem autorização, né? O aumento significativo da entrada de imigrantes na Europa. O que acontece? Quase 18 mil imigrantes em situação irregular entraram na Europa por terra neste ano. No caso, mostra um relatório da Organização Mundial, né, das Migrações. O número representa um grande aumento e é 7 vezes maior que o registrado no mesmo período em 2017. Os 17.966 que chegaram por via terrestre na Europa entre janeiro e setembro de 2018 apresentam um grande aumento na comparação com os 2.464 registrados no mesmo período do ano passado, afirma a OIM em um comunicado. A nota divulgada indica que a rota mais utilizada pelos imigrantes é a conexão terrestre que vai da Turquia à Grécia. Ao longo de todo o ano passado, o governo registrou a entrada de 5.550 pessoas, menos da metade do fluxo atual, cerca de 46%. Mais de 50% das pessoas que entraram na Grécia partiram da Síria, Iraque e Afeganistão, informa a nota. O relatório divulgado informa que mais de 20% de imigrantes sem documentação que chegam ao continente europeu viajam por terra. O aumento coincide com a redução do número de pessoas que viajam pelo mar, pois a rota a partir da Líbia se tornou mais complicada devido ao aumento das patrulhas feitas pela Guarda Costeira Líbia, que recebeu fundos de países europeus para conter a saída de imigrantes do seu litoral. Em relação aos outros 6 mil imigrantes que chegaram à Europa, desde janeiro por terra, a maioria optou por Ceuta e Melilla, territórios da Espanha, na região norte de Marrocos. A agência da ONU informa também que o número de imigrantes que chegou pelo Mediterrâneo diminuiu em relação ao ano passado. Até agora, são 74.500 imigrantes que chegaram ao continente europeu atravessando o mar este ano, contra mais de 129 mil no mesmo período em 2017. Neste mês, setembro de 2018, mais de 21 corpos de possíveis migrantes apareceram nas praias do Mediterrâneo. O trajeto indica que eles tentavam provavelmente chegar à Espanha, de acordo com a organização. As mortes mais recentes elevam a 1.586 o total de mortos neste ano na travessia pelo mar. E aí ele pede, né? Agora faça o que se pede. Quais são as principais rotas de migração da Europa? Galera, as principais rotas de migração da Europa são muitas, mas uma muito conhecida é a rota que passa pela Turquia, né? Ou seja, países, basicamente, os imigrantes eles passam por países que têm uma fragilidade na fiscalização. Então, por essa fragilidade na fiscalização, eles conseguem passar pelo país. Você vê que no texto ele diz que a Líbia, né, era um país bastante frágil, mas recebeu dinheiro da Europa, né, dos países europeus. Como recebeu dinheiro dos países europeus, conseguiu fortalecer a sua fiscalização. Fortalecendo a sua fiscalização, ele consegue então aí barrar a passagem de imigrantes por lá. Então, a todo momento está se construindo uma nova rota. Então, você tem que saber que a rota passará pelos países que têm uma fragilidade na sua fiscalização. Ou seja, são países, de certa forma, com um contingente de fiscais baixo, né? Contingente de policiais pouco, né, comparado à população. Contingente de exército também é pouco, né? Então, pouco investimento em armamento, pouco investimento nas forças armadas do país faz com que essa fiscalização caia. A fiscalização caindo faz com que os imigrantes consigam passar por essas rotas construídas muitas vezes por empresas ilegais, tá? Muitas vezes esses imigrantes eles não passam de maneira sozinha. Sempre eles estão passando de forma coletiva, ou seja, mais de um passa por aquela rota. Então, se mais de um passa por aquela rota, muitos pagaram para fazer essa travessia, né? Então, por pagar essa travessia, há uma galera aí ganhando com essa imigração ilegal, tá? Mas na primeira questão, ele vai pedir que você faça essa rota no mapa. Você vai lá, pega seu lápis, né, pega sua borracha. Por que eu digo lápis? Porque eu digo para que você não marque o livro, caso sua mãe e seu pai não gostem. Se eles não gostam, você então não marca de caneta, mas você pode marcar de lápis porque é possível de apagar.
Então você vai lá, marca de lápis e faz a rota que o texto está falando, tá? Então você traceja lá a rota e na próxima aula eu vou dar o visto, né? Na aula ao vivo eu vou dar o visto e eu quero que vocês me mostrem aí como foi feito de lápis essa rota, ok? Então você vai entender aí da onde a maioria desses imigrantes vem e para onde eles pretendem ir. Na verdade, muitos querem chegar a qualquer país europeu, né? Principalmente aqueles que estão melhores economicamente, como principalmente a Alemanha. A Alemanha, por um tempo, aceitou os imigrantes. A Angela Merkel, ela é bastante visionária. O que isso quer dizer? Que os primeiros imigrantes, eles eram todos formados. Se eles eram formados, né, digo todos, que eu digo a grande maioria, se eles eram formados, eles eram a mão de obra qualificada. E qual é o país que não quer mão de obra qualificada, né? Todos os países querem mão de obra qualificada, principalmente a Alemanha da vida, que sempre falta mão de obra para os cargos que constantemente estão sendo criados na indústria alemã. Então você tem que entender aí que muitos desses imigrantes, eles têm aí sua formação. Muitos com a formação em engenharia, né? Muitos com a formação em eletrônica. Isso chamou muita atenção da presidente, né, da Alemanha. E aí, como ela achou interessante, aceitou muitos. E foi bastante inteligente, porque ela foi contrária aí à maior parte da comunidade europeia, né? A União Europeia simplesmente não aceita esses imigrantes. Mas a Alemanha, logo no começo, né, aceitou sim aí mais de 60 mil imigrantes entrando no seu território. Eu acredito que todos estejam muito bem, obrigado, e estejam aí trabalhando, e estejam aí empregados e tenham conquistado sim um grande sonho de se tornar cidadão alemão, beleza? Apesar dos preconceitos, apesar de todos os problemas na Alemanha. Nós já vimos isso, né, quando nós trabalhamos lá na Europa Ocidental. Segunda questão, meninos, seguindo adiante, por que o movimento migratório em direção à Europa está crescendo? Essa questão da migração é um desafio enfrentado apenas pelos países europeus? Justifica a sua resposta. Galera, vou começar pelo segundo questionamento da segunda questão. Não é só os países europeus que sofrem com a migração irregular. O Brasil recentemente sofreu muito com essa migração irregular. Por quê? Porque vieram muitos haitianos, né? Depois vieram os venezuelanos, devido à crise nos seus países. E na Europa, a crescente migração para a Europa ocorre aí concomitante às crises humanitárias, né? Ou até mesmo as guerras civis que ocorrem nos países do Oriente Médio. Então você tem aí alguns probleminhas básicos entre alguns países. No questão da Venezuela, é a queda do preço do petróleo. Como a Venezuela só exportava petróleo, fez com que a balança comercial, e isso vocês já devem saber o que é balança comercial, é a diferença da exportação para a importação. Então, como um país ele exporta apenas um produto e o preço cai, fica claro aí, é como se você vendesse algo que hoje não tem valor de nada. Você vai ter dinheiro para quê? Né? Você vai ter dinheiro como para sobreviver? Então, a Venezuela foi nesse processo. Houve um déficit seguido da sua balança, onde as importações superaram as exportações. Então, como houve a superação da importação e a queda, né? Olha como é complexo, né? Porque é o aumento da importação juntamente com a queda do principal produto exportado. Então você tem aí então a crise humanitária, né? Uma crise econômica, logo depois seguido por uma crise humanitária. Há quem diga, né? Dizem que ocorreu aí há um bom tempo um boicote, mas isso ainda está a se investigar, ok? Mas basicamente é isso. Economicamente, você exporta e importa. Se você exporta mais do que importa, você tem dinheiro para investir no país. Se você importa mais do que exporta, você felizmente não vai ter, ou infelizmente no caso, não terá dinheiro para pagar aí o setor de saúde, o setor de educação, a infraestrutura e tudo mais que o país precisa. E a Europa está crescendo, sim, né? Até a pandemia, o crescimento e os acampamentos só cresciam, né? Nas fronteiras europeias, né? Devido aí, então, a Europa estar passando por um momento econômico que pode ser considerado aí um bom momento, porque há uma alta no emprego, concomitante ao que ocorre nos países
nos países árabes e nos países do Oriente Médio, onde os conflitos, né, envolvendo civis e militares, eles simplesmente aumentam. E esses conflitos aumentando causam uma instabilidade. Essa instabilidade não é interessante para o cidadão comum, porque ele se sente desprotegido e aí ele tende a migrar buscando emprego, qualidade de vida e buscando aí moradia e estabilidade para construir uma vida. Muitos não querem participar de guerra, né? Muitos só querem viver, trabalhar, ter um bom emprego, ter uma formação, uma casa, uma família, e para ele está ótimo. Não tem problema algum. O grande problema é que o país onde ele nasceu não consegue oferecer isso, devido ao histórico de conflito e ao histórico aí de guerras, né? Principalmente o histórico da necessidade desse povo naquele lugar, né? Então você tem aí essas necessidades acumuladas, fazendo com que o povo tenha que migrar. Agora, galera, sinto muito informar, migrar não é barato, tá? Não é como você ir daqui para Sobral, que você bota um tanque de gasolina, um tanque para voltar, outro tanque para voltar, um tanque para ir, outro para voltar, você gasta R$ 400. Não é isso não, viu? Migrar de um país para o outro é muito mais caro do que você imagina. Começa aí pelas passagens de avião, que você tem que comprar. Depois você tem que se hospedar. Você não vai conseguir, a não ser que você compre uma casa, que também não é barato. Então o que eu quero dizer é que essa migração ela não é barata. E tem muita gente ganhando dinheiro com essa migração ilegal, ok? Vamos adiante. Dando continuidade, meninos, falando sobre República Tcheca e Eslovênia, nós temos aí então na página 70, né, a continuidade do nosso conteúdo. Quando nós vamos falar aí sobre o histórico, né, da República Tcheca e da Eslováquia. Você tem aí então toda a condição de mudanças, né, de configuração do território entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E da Segunda Guerra Mundial até hoje também nós temos aí mudanças drásticas nos países. Então nós vamos agora observar uma mudança de um país, né, de um outro país que fazia parte da Europa Oriental e hoje mudou bastante aí a sua configuração territorial, como mudou também, inclusive, dos nomes, né? O nome do país também mudou. Então, com o desmantelamento do Império Austro-Húngaro, ao término da Primeira Guerra Mundial, surgiu a Tchecoslováquia, que compreendia os territórios da Boêmia e Morávia, localizada a oeste, e o território da Eslováquia, a leste. Em 1992, esses territórios foram separados e formaram dois países, a República Tcheca e a Eslováquia. Foi uma separação pacífica, fruto de negociações e votações no parlamento. A República Tcheca é mais rica e industrializada das duas nações. Na região da Boêmia, se concentram indústrias siderúrgicas e metalúrgicas. Aqui no texto, tá? Eu estou lendo o texto, não estou explicando sobre o texto. Então acompanha comigo aí na página 70 do seu livro, por favor. Na região da Boêmia se concentram indústrias siderúrgicas e metalúrgicas, além da produção de cristais, internacionalmente conhecidos. A Morávia, por sua vez, abriga uma continuidade da bacia carbonífera polonesa da Silésia. Essa bacia carbonífera é onde se retira aí, carvão mineral e também o petróleo. Tá? Em toda a Europa Oriental, a República Tcheca é o país que tem obtido os melhores resultados no processo de desmonte da economia planificada. Lembra? A economia planificada é aquela que é centralizada no Estado, né? Você não tem aí a concorrência entre as empresas. Então, a República Tcheca foi muito competente, né, em desmontar a economia planificada e entrar de vez na economia de mercado. E introdução ao capitalismo. Tem aqui, né, os investimentos estrangeiros, principalmente o alemão, olha só, tem sido volumoso em virtude da estabilidade econômica e fiscal do país. Que isso é muito importante, tá, meninos? Por isso que estável e ter a balança comercial interessante, estável, e a recuperação fiscal também é de muita importância para que a gente possa aí ter segurança nos investimentos. Essa segurança, ela passa aí também pela questão do governo garantir, né? O governo tem que garantir aí muitas dos investimentos econômicos que ocorrem no país. Além disso, o turismo no país cresceu muito nos últimos anos, impulsionado principalmente
especialmente pela beleza da sua capital, Praga. A qualidade de vida na Eslováquia é bastante inferior à da República Tcheca. Antes da separação, porém, era justamente o nacionalismo eslovaco que mais crescia na Tchecoslováquia, preocupando os tchecos e as demais etnias. Atualmente, permanece um foco de tensão entre a Eslováquia e a vizinha Hungria, pois há cerca de 11% de húngaros na população total do país. Os eslovacos correspondem a 85% do total. E essa importante minoria étnica se queixa da crescente discriminação por parte dos eslovacos. Apenas em Bratislava, a capital da Eslováquia, e nos seus arredores existe uma atividade industrial forte. Até o início dos anos 90, havia no país muitas indústrias armamentistas, que entraram em crise com a diminuição do comércio internacional em armas. Em 1996, a economia eslovaca iniciou uma fase de expansão, com muita força do Estado, né, também. Né? Vamos acabar com a economia planificada, vamos colocar a economia de mercado. Tá ótimo, eu concordo plenamente. Mas na hora de uma crise, quem é que socorre? A empresa privada ou o Estado? É interessante essa parte. Né? É importante que a gente grave também, guarde aí a crítica, né? Para que a gente entenda que é massa, a economia de mercado desenvolve tecnologia, inovação, sai todo mundo correndo para comprar as coisas, paga em 24 vezes no cartão, tá nem aí. Mas quando ocorre uma crise, como a pandemia, quais são as empresas que estão bancando aí a população em casa, né? Poucas são elas, entendeu? Então é muito interessante você entender também que a importância do Estado na economia, ele nunca foi deixado de lado. Pelo contrário, ele sempre esteve no centro aí das atenções. Mas a gente acaba falando que a economia planificada se torna mal, né, na frente da economia de mercado devido ao progresso da economia de mercado, que é muito rápido. Mas quando ocorre uma crise na economia de mercado, quem socorre as empresas injetando dinheiro para que não quebre e não tenha desemprego em massa é o próprio Estado. Ou seja, volta-se de novo à economia planificada. Então é muito interessante também a gente entender desse ponto de vista. Quando foi bastante atingida pela crise originada dos Estados Unidos e disseminada na Europa, a partir de 2011, a economia voltou a se recuperar. Então nós temos aí altos e baixos, né, da Eslováquia. Tem uma crescente em 96, depois cresce até 2000, aí cai de novo em 2008 devido à crise norte-americana, e depois volta a crescer, né, volta a se recuperar em 2011. Então você percebe aí que há dois movimentos constantes, de retração e de expansão. Retração, expansão. 96 a 2000 expandiu, né? A economia cresceu, infraestrutura, qualidade de vida, emprego, renda. Quando dá em 2008, ela retrai. Então aí temos desemprego, temos aí crise de abastecimento, né? Temos aí pessoas perdendo suas casas, as hipotecas, né, não conseguem pagar. Então, carros talvez sendo devolvidos porque tem que ter dinheiro e acaba vendendo o carro para ter dinheiro. Então tem várias saídas aí que a população vai colocando para ter grana para se aguentar durante uma crise. E em 2011 volta de novo aí a expandir-se, né, a ter a melhor qualidade. Aquilo que você vendeu, né, por causa da crise, você compra novamente. Estou citando o caso da Eslováquia, né? Bom, dando continuidade, nós vamos falar aí sobre texto e ação. Meninos, caracteriza a atividade industrial na Polônia e comente a situação econômica do país após 1990. Você tem que entender aí que a Polônia foi um país da Europa Oriental. Se ela for um país da Europa Oriental, ela teve o quê? Bastante dificuldade na economia, né? Devido à economia ser o quê? Uma economia planificada. Então você vê aí que até 90 a Polônia tinha o quê? Empresas estatais, né? As empresas eram ligadas ao setor público, não é? Ao Estado. Você tinha aí toda uma condição de planificação do Estado. Então você observa que a Polônia, vizinha à Alemanha, porém, contudo, entretanto, ela teve dificuldade para entrar na economia de mercado. Por que Budapeste pode ser considerada nas últimas décadas a verdadeira metrópole da Europa Oriental? Porque é a capital que pulsa, né? Pulsa o quê? Pulsa dinheiro, né? Pulsa capital, né? Pulsa aí
com muitos empregos, né, com prosperidade, com um turismo muito, muito forte, né, e uma fama da capital onde as pessoas vão e querem voltar, e pelo desenvolvimento, né? A Hungria, ela conseguiu aí se desenvolver de uma forma muito interessante, porque ela consegue se desfazer da economia planificada, das empresas estatais, com muita agilidade. E aí, quando ela se desfaz das empresas estatais e há investimento privado, ela consegue dar um salto aí de qualidade na economia mundial. Mas lembre-se, quando volta a crise, o Estado novamente volta a investir dinheiro aí nessas empresas, ok? Comente a situação política atual da Hungria e a situação do governo húngaro. Você tem conflitos, né? Aí eu vou voltar, meninos, porque eu quero que vocês achem no texto comigo, tá? Para que vocês entendam aí que, olha aí, a condição que nós temos aqui, né? Cabe lembrar que um terço da população de origem húngara vive em países vizinhos como a Croácia, a Romênia, a Eslováquia, a Eslovênia, a Ucrânia, Sérvia e Montenegro, em razão da perda de territórios após a Primeira Guerra Mundial. Também temos aí a grande onda de refugiados, né? Grande onda de imigrantes, refugiados, que chegou na Europa nos últimos anos, mais de 1 milhão apenas em 2017. Levou o governo húngaro a não seguir as determinações da União Europeia para receber uma parte dessas pessoas. Enquanto a Alemanha estava recebendo, né? A Hungria simplesmente se recusou a receber essa galera. Então, fica aí também essa contradição dentro do próprio bloco, né? Dentro da própria União Monetária. Nós temos também o país passou a construir barreiras de contenção, especialmente na fronteira ao sul com a Sérvia, o que provocou atritos com o bloco e até ameaças de sanções contra a Hungria. Então nós temos aí dois casos, né? A questão da população que mora nos países vizinhos e a questão da Hungria não aceitar aí os imigrantes em seu território. Inclusive construir barreiras para que esses imigrantes não entrem, tendo aí que até ir contra ao que a União Europeia propôs em 2017, que era receber essa galera. Porque em 2017, galera, ainda era, né, os imigrantes formados, aquela galera classe média, que tem aquela grana guardada, você consegue ir, né, migrar para qualquer país na hora que você quer. Né? Essa galera tem em todo lugar, tá? Não tem só aqui no Brasil, não. Nem nos Estados Unidos, não. Tem na Síria, na Líbia, tem gente de todo canto que tem aí seu dinheiro porque se formou, né? Muitos desses países ainda têm universidade pública, e aí quando se forma consegue juntar uma grana, e quando dá essas condições ruins, né? Essas condições ruins que eu digo de guerra, de catástrofe natural, de problemas internos, eles simplesmente conseguem ir para outro país. Né? Então, a terceira questão está respondida com a questão da situação política da Hungria e da atuação do governo húngaro. A atuação do governo húngaro é de recusar a entrada dos imigrantes, juntamente com a política atual da Hungria, né? Eles recusam. E ainda tem um problema da população estar nos países vizinhos. Quarta, explica a origem da Tchecoslováquia e sua divisão em dois países. Tem aqui no nosso primeiro parágrafo, né? Com o desmantelamento do Império Austro-Húngaro, ao término da Primeira Guerra Mundial, surgiu a Tchecoslováquia, que compreendia os territórios da Boêmia e Morávia, localizado a oeste, e o território da Eslováquia a leste. Em 1992, esses territórios foram separados, né, e formaram dois países, a República Tcheca e a Eslováquia. Foi uma separação pacífica, fruto de negociações e votações no parlamento. Quem é o mais rico dos dois? A República Tcheca. Beleza? Então você tem aí uma separação pacífica entre esses dois países. Países que fazem parte ainda da Europa Oriental. Beleza? Então nós vamos falar aí da antiga Iugoslávia e os novos países. Dando continuidade à nossa fala, nós temos aí então que a antiga Iugoslávia originou-se também com o término da Primeira Guerra Mundial. Olha como a Primeira Guerra Mundial foi um marco, né? Mudou muito o território, mudou muito a configuração dos países, mudou muito a forma que os países estavam, né? Depois da Primeira Guerra, eles se reformularam, né? Houve aí uma reforma entre eles, de mudança de nome,
né, de conquista e perca de territórios. Por exemplo, a Hungria perdeu muito território, né, como alguns outros países também ganharam, como ganharam, né, outros perderam. Estou dando o exemplo da Hungria que perdeu, que é o mais clássico da que a gente viu até agora. E outros simplesmente se dividiram, né, como a Tchecoslováquia se dividiu em República Tcheca e Eslováquia. Mais um exemplo é a Iugoslávia, e surge aí novos países. A antiga Iugoslávia originou-se também com o término da Primeira Guerra Mundial, integrada por alguns territórios que pertencem ao Império Austro-Húngaro, a Sérvia e a Turquia, mantendo-se unida durante várias décadas graças às pressões das grandes potências, o que não desejavam conflitos nessa região, e também ao carisma do grande líder do país, o Marechal Josip Broz Tito, primeiro-ministro da Iugoslávia de 1945 a 1963. Você tem aí uma liderança política de muita força, né? Apesar de carismático, mas com certeza ele detinha muita força para que mantivesse o território unido, né, esse tempo todo, né? De 1945 a 63, lá se vai 18 anos, né? 18 anos de integração desse antigo país. Então, após a expulsão das tropas nazistas, né, e eu estou aqui no segundo parágrafo, me acompanhe. Detalhe, era para você estar aí com a canetinha marcadora, né, a que marca texto. No caso, se você não pegou, é porque você não ouviu no começo, hein? Fica a dica. Mas após a expulsão das tropas nazistas, que ocuparam o território iugoslavo durante a Segunda Guerra Mundial, Tito proclamou a República Socialista Federativa da Iugoslávia. O regime político centralizado em Tito, durante algumas décadas, conseguiu submeter as repúblicas ao governo central, garantindo-lhes alguns direitos, mas mantendo-as muito distantes de qualquer autonomia administrativa. O cara que tem jogada, né? Percebeu a jogada, né? Quando ele percebeu que ia perder, ele proclama aí a república e se mantém no poder, dando um nível de autonomia, né? Mas ao mesmo tempo ele mantendo o controle, tá? Então você observa aí que essa jogada ela é muito, muito inteligente para a época, né? Mas ao mesmo tempo muito ruim, né? Para as pretensões dos países que formam aí a Iugoslávia. Mas mantendo-as muito distante de qualquer autonomia administrativa. Olha só, né? A introdução da frágil autogestão nas fábricas e nos estabelecimentos rurais, por exemplo, não satisfez os anseios das várias nacionalidades presentes no território, porque tinham de se submeter a um plano definido pela burocracia estatal. Então, olha o que foi que ele fez, né? Não, vocês fazem uma autogestão, mas ao mesmo tempo vocês precisam me mandar, né? O que vocês estão fazendo aí na autogestão para o Estado. E aí é onde se encontra a burocracia da economia planificada, né? Um Estado onde ele não funciona, né? Ele é um Estado que ele não é um Estado eficiente, ele é um Estado aí burocrático. E como muitos já sabem, a burocracia ela não veio para agilizar, né? Ela veio aí para dar uma atrasada na vida das pessoas. Esse sistema político e econômico, porém, era mais flexível que os demais países socialistas. Além disso, o Marechal Tito exercia uma grande liderança sobre as várias etnias em razão do papel que desempenhou na luta contra as tropas alemãs invasoras. Ou seja, dá para entender aí que a galera tinha uma gratidão ao Tito, né? Então é meio que a galera aceitava o que ele falava devido a ele ter combatido aí as tropas alemãs, né, durante a guerra. Então você vê aí que tem um tom de gratidão, tá? Nessa parte da história do texto, tá? Em 1991, com o fim da União Soviética, a Eslovênia e a Croácia se declararam independentes da Iugoslávia. Em resposta ao exército iugoslavo, na realidade controlado pela Sérvia, invadiu esses novos países, dando início à guerra. A Eslovênia logo se viu livre das tropas, principalmente porque lá elas não tinham apoio das minorias étnicas importantes e precisavam se voltar para as outras áreas em guerra. Na Croácia, no entanto, as batalhas duraram mais de um ano, e durante vários anos uma parte do país foi mantida sob o domínio sérvio. Você tem aí os conflitos ocorrendo, né,
logo depois da dissolução da União Soviética, que era a grande responsável por controlar todos eles, né? Então, se você controla todos eles de forma descentralizada, você consegue manter uma paz entre esse país. Depois que a União Soviética quebra, ela diz: meu jovem, não tenho mais nada a ver com a sua vida. Daqui para frente são vocês. E aí eles começam a conflitar, né? Um quer uma coisa, outro quer outra, outro diz outra, outro fala outra. Parece assim, você e seu irmão dentro de casa. Quando vocês começam a brigar, quando alguém chega é porque, quando vocês entram em paz é porque vocês são ameaçados em conjunto, né? Era a mesma coisa que a União Soviética fazia com os países no bloco socialista. Ó, se tu não fizer o que eu quero e tu também, eu vou ter que tomar medidas drásticas. E aí? Realmente nós vamos ter que lhe obedecer. Então é mais ou menos isso que ocorre aí, nessa forma, naquela época, tá? Então em 91 a União Soviética quebra e esses países ficam independentes, né? Independentes. Só que eles ficam aí com seus interesses. Cada um quer algo diferente do que o outro quer. E aí entra na questão do conflito, né? Não tendo aí dissolução dos problemas pelo modo pacífico ou pelo modo do diálogo, e sim pelo uso da força, né, do próprio exército. Então também em 1991 ocorreu a independência da Macedônia. Nesse caso não houve guerra, porque a Macedônia permaneceu ligada à Sérvia. Então você vê aí a Sérvia como uma nação muito forte militarmente, né? Uma nação de grande força, com o seu exército aí dando as ordens logo depois aí da quebra da União Soviética. Além disso, os sérvios constituem apenas 2,3% da população total da Macedônia. E mesmo assim, o idioma servo-croata foi considerado uma das línguas oficiais do novo país. Em 1992, com a declaração da independência da Bósnia-Herzegovina, teve início a mais sangrenta das guerras da antiga Iugoslávia, a chamada Guerra da Barbárie. A Bósnia, região de grande diversidade étnica e de nacionalidades, como muçulmanos, croatas, sérvios e outros, foi de 1992 a 96 palco de violentas lutas entre tropas sérvias, forças croatas e populações muçulmanas, num processo que arrasou o país e até os dias de hoje não encontrou solução definitiva, pois não se sabe se essas três etnias poderão conviver em um mesmo território sem a intermediação de tropas estrangeiras. Então nós estamos falando aí de multinacionalidade, né? Então você sabe muito bem aonde leva essa multinacionalidade. A Rússia é um exemplo de um país também multinacional. E nós vemos aí constantemente a Rússia com efervescência popular pedindo independência, né, da Rússia. Então você tem aí esses problemas para se resolver. São problemas muito graves e de difícil solução, tá? Dando continuidade, meninos, e aí nós vamos para o nosso mapinha, né? Nós temos então aí países em 2016 que resultaram da antiga Iugoslávia. Nós temos aí Macedônia, Kosovo, Montenegro, Croácia, Eslovênia, Sérvia e a Bósnia, né? Todos eles são países que derivaram, né, da antiga Iugoslávia. Olha a quantidade de países, né, galera? Então isso chama muita atenção. 3, 6, 7 países. Então olha a multinacionalidade que existia dentro da Iugoslávia. Esse país ia conseguir se manter se não fosse através da força de um imperador ou de algum ditador? Jamais. Democraticamente, cada um vai querer o que acha que é melhor para você. Então você tendo aí o esfacelamento da antiga União Soviética, vai ocorrendo aí o esfacelamento em cadeia, né? A antiga União Soviética cai, aí Tchecoslováquia se quebra, né? Se transforma em 2. Iugoslávia se transforma em 7 países. E a Rússia nem se fala. Tem várias etnias dentro da Rússia que por eles já tinham fundado outro país que não a Rússia. Mas devido à força do Putin, né, e a imposição que ele tem, ele acaba aí conseguindo manter o território unido, né, o país unido, de certa forma. Dando um último exemplo, o Brasil também é um país que tem
inúmeros interesses, né? Se você for para o Sudeste, tem um interesse. Se você for para o Sul, é outro interesse. Se você vier para o Nordeste, então, o interesse é 360 graus, diferente do que o Sudeste quer. E aí, como fazer tudo isso dentro de um mesmo país, né? Só que lá, a multinacionalidade, existe uma derivação aí das questões das etnias. Aqui no Brasil, já ocorre a questão da miscigenação, que são povos que vieram colonizar e aqui se encontraram e formaram essa maravilhosa nação que se chama Brasil, certo? Então nós temos aí 7 países. Vou dar uma lida no texto, eu estava apenas contextualizando. Para finalizar, nós vamos dar uma lida no texto junto. De toda a Iugoslávia, restaram a Sérvia e Montenegro, que em 2003 fundaram a União da Sérvia e Montenegro. Em 2006, no entanto, esses dois países se declararam independentes. Em 2008, Kosovo, então uma província da Sérvia, proclamou-se independente. Intensos bombardeios sérvios arrasaram o território de Kosovo até 1999. A Sérvia vai aceitar? Poderio bélico, militar, gigante, vai aceitar uma província dizer que é independente? Kosovo diz, eu sou independente. A Sérvia, nossa, que ousado. Você é louco. Você não tem noção do que você está fazendo. Se você é ousadia e alegria, pois aguente agora o meu exército. Você vai ver. Kosovo, surpreendendo inclusive a Sérvia, consegue resistir e aí conquista sua independência, né, da questão da Sérvia. Então você vê como um país ele consegue aí uma província, né? Nós estamos falando de um território que eu posso até mostrar aqui. Olha o tamanho de Kosovo, né? Não se compara ao tamanho da Sérvia, né? E ainda assim consegue a sua independência. Proclamou-se independente, Kosovo até os bombardeios sérvios arrasaram o território de Kosovo até 1999, quando se instalou um governo provisório sob a tutela da ONU, né? A ONU aí vindo para tentar apaziguar, né? Mais passar pano para quem domina do que realmente para apaziguar. Mas tudo bem, vamos seguindo. Veja no mapa ao lado dos países que resultaram da antiga Iugoslávia. Então nós temos aí 7 países. Né? 7 países, galera. Com tendências a ter mais. Então olha o tamanho da multinacionalidade que existia dentro da Iugoslávia. Tu imagina então isso tudo sendo controlado pela União Soviética. Olha o tamanho do problema que era a União Soviética. Era praticamente uma bomba nuclear, né? Guardar as devidas proporções, claro. Mas o que eu quero fazer aqui é a analogia de você entender o tamanho do problema, né? Que era um país apenas, tá? Um país apenas. E aí, para finalizar, nós vamos falando aí de Bósnia. A Bósnia ocupa uma área, olha só, vamos procurar a Bósnia, tá de verde, ó. Interessante aí, né? Ocupa uma área de 51 mil quilômetros quadrados, que está de verde. Em 2017, sua população era de aproximadamente 3,8 milhões de habitantes. Olha como a população é pequena. Né? Desse total, os servo-croatas correspondem a 51,4% e os bósnios a 48%. Na realidade, todos são eslavos e falam o mesmo idioma. O servo-croata, apenas com diferenças de sotaque e de algumas palavras específicas. Há, no entanto, forte diferenciação cultural, especialmente religiosa. Os bósnios professam a religião islâmica, os croatas a religião católica e os sérvios o cristianismo. Está justificado porque eles não conseguem conviver aqui em cima. Ó. Eu estava esperando aparecer para que você entendesse. A Bósnia, região de grande diversidade étnica e de nacionalidades, como muçulmanos, croatas, sérvios e outros, foi de 92 a 96, palco de violentas lutas entre tropas sérvias, forças croatas e populações muçulmanas. No processo que arrasou o país, até os dias de hoje não encontrou solução definitiva. Mas por quê? Porque um é católico, o outro é muçulmano e o outro é o quê? Como é que tem dizendo aqui? Ó, a diferença cultural entre eles, ó. O idioma é o mesmo, mas os bósnios professam a religião islâmica, os croatas o católico, né, a religião católica, e os sérvios o cristianismo ortodoxo. Galera, essa galera nunca vai falar a mesma língua religiosa. Pelo contrário, eles se
se precisar se matar, eles vão se matar. Tá entendendo? Então, religiosamente falando, é uma galera impossível de encontrar um acordo. Você sabe muito bem que nós temos um exemplo clássico entre Palestina e Israel. Que Palestina não é um estado que existe. Quem existe é Israel. Mas nunca se encontrou, de fato, uma paz entre essas duas nações. Inclusive, uma delas não é nem reconhecida. O Brasil tinha declarado o reconhecimento da Palestina, que fez com muita inteligência, porque era um parceiro comercial, poderia aí nos ajudar na balança comercial favorável, como também vendíamos para Israel. Mas, por incrível que pareça, nós vendemos mais para os árabes. Tá? Nosso contato comercial é basicamente com os árabes, ultrapassando as cifras de 2 bilhões de dólares por ano de balanço de compra e venda entre Brasil e os árabes. Então está justificado aí, porque na Bósnia não vai haver paz, né? Porque nós temos aí o cristianismo ortodoxo, o catolicismo e o quê? O islamismo. Beleza? Então você tem aí 3 religiões atuando dentro de um mesmo país. Em geral, os bósnios concentram-se nas cidades, enquanto os croatas e os sérvios são mais numerosos no campo e nas montanhas, onde desenvolvem atividades agrícolas e de pastoreio. Desde que se proclamou um país independente, em 91, a Bósnia se tornou o palco da mais intensa guerra da década de 90, com tentativa de genocídio, matança em massa por parte das tropas sérvias. A guerra na Bósnia foi uma dura prova da nova situação internacional. Não havia mais a bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética. As duas superpotências que desde 1945 controlavam esse tipo de conflito. Assim, durante 2 anos, o mundo protestou contra as atrocidades cometidas nessa guerra e pediu interferência externa, mas não se sabia ao certo que nação deveria assumir o controle da situação. Por quê? Porque um vai professar uma fé e o outro vai professar a outra. Então, os sérvios é cristianismo ortodoxo, enquanto os bósnios são islâmicos. Chefe, não dá, tá? Vão entrar em guerra aí sempre que puderem, tá? Então aí, olha aí as lideranças da União Europeia, embora incomodadas com o fato de haver um conflito na Europa Oriental, esperavam que os Estados Unidos tomassem alguma atitude militar. Mas o governo estadunidense, por sua vez, decidiu aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Isso porque, nesses casos, uma liderança acarreta gastos consideráveis e inúmeras mortes e soldados, cujas famílias e amigos protestavam na imprensa e organizavam manifestações públicas, comprometendo a popularidade do governo. Então você vê aí que o presidente ele é muito preocupado com sua popularidade. Então, se caso ele tome atitude que ele não o torne popular para uma possível reeleição, por acaso, ele não vai tomar essa atitude. Ele vai ficar à espera de novos acontecimentos. Meninos, nós vamos ficando por aqui. Né? Paramos aí na página 73. Né? Finalmente, em 1993, a ONU, cena dos próximos capítulos aí nas nossas aulas. Um abraço e até a próxima.